Susana? Assim, a gente vê muito na televisão, jornais e tudo, muitas igrejas, né? Eu realmente não sei como funciona a igreja adventista, mas eu vejo várias igrejas onde tem a pregação é a seguinte, que dê o dízimo, né? E aí não importa a quantidade de salário da pessoa. Eu já Uhum. vi pessoas dentro de um ônibus em Porto Alegre bem humildes, separando ali um dinheirinho, porque está escrito na Bíblia, eu tenho que seguir isso, e passando muitas vezes necessidades para fazer essa doação. E aí as pessoas comprando carros de luxo, e pregando. Não, eu já vi, não era da igreja adventista, era uma outra igreja, ah, nem vou dizer qual era, não interessa também, mas eu vi um programa uma vez que ele dizia: deixe seu carro aí, você trouxe o carro, deixa aí na frente, porque isso é Deus que está dizendo, é a Bíblia, não sei o quê. E as pessoas deixavam os carros, a chave, entrega aqui no altar a chave. Eu não acho que Deus, não sei, isso é a minha forma de pensar. Eu não acho que Deus quer realmente isso. Eu não acho que Deus precisa, porque é o que a gente vive no Brasil, é um pouco desse reflexo da discrepância das coisas, né? Uns têm de mais e outros têm de menos. Se a gente e eu não acredito que Deus queira isso. Eu estou Ok. falando isso porque o Deus que eu acredito, se houvesse um equilíbrio, nem de mais, não teria talvez tanto de menos também. Sim. Bom, infelizmente eu tenho que concordar com você. Essa é a realidade do nosso país hoje, né? Não só do Brasil, mas de outros países. Mas o Brasil é a realidade que a gente mais conhece. Infelizmente, muitos estão explorando a igreja como meio de comércio. E isso de fato acontece. Então, para nós não sermos pegos nessa situação, algumas coisas têm que ficar muito claras para nós. A primeira delas é o seguinte: o dízimo deve ser usado estritamente para a pregação do Evangelho. E quem não está fazendo isso, mas está usando para o seu enriquecimento ilícito, ele vai dar um dia contas a Deus. Por outro lado, aquele que fez a doação do seu dízimo, não vou entrar na questão de carros e tudo mais, que isso aí não é plano de Deus. Deus não trabalha assim. Deus não espera que você, num culto, num momento sentimental, faça a sua doação. Não, Deus não trabalha assim. Deus nos orienta a separar o dízimo e a oferta em casa, em oração com a família, e levar isso depois para a igreja num ato consciente. Então, a pessoa que devolveu o seu dízimo, não importa o que farão dele, ela cumpriu o seu plano com Deus. Se alguém usar da forma errada, o problema é desse alguém. Agora, isso de fato acontece. E como é que nós podemos resolver isso ou tentar ajudar? Bom, Suzana, eu vou falar para você do que a gente conhece, que é a Igreja Adventista. O dízimo tem que manter a pregação do Evangelho e a obra de Deus. Então, como funciona na Igreja Adventista, com seus quase 1,5 milhão de membros aqui no Brasil? Todo membro devolve o seu dízimo e ele vai para uma sede administrativa. Essa sede administrativa, que ela é regional, estadual, então essa sede é quem vai cuidar dos obreiros que estão a serviço da igreja. Por exemplo, eu sou um pastor da igreja adventista. Eu sou um pastor há 23 anos. Eu sou um assalariado. E o salário que eu ganho da igreja é o mesmo salário que vai ganhar o pastor de quem está lá em Espigão do Oeste, onde você mora. Então, o pastor lá de Espigão do Oeste ganha o mesmo salário que eu ganho aqui na Novo Tempo. E no Brasil inteiro nós temos o mesmo salário. Então, a igreja recebe todo o recurso e ela assalaria os seus pastores. Para quê? Para nós trabalharmos 24 horas para a igreja, envolvidos no Evangelho. Então, o pastor adventista, ele não pode trabalhar 8 horas por dia para a igreja e depois montar um escritório, trabalhar em outra coisa. Não. Nós estamos 24 horas à disposição da igreja. Então, nosso trabalho é exclusivo para a igreja e para isso somos assalariados. Com isso, o recurso que entra mantém os pastores e é usado estritamente para a pregação do Evangelho. Você quer ver uma coisa? Essas Bíblias que vocês receberam de presente,
e os cursos que eu ofereço todos os dias, isso aí é dinheiro de dízimo. Porque parte do percentual do dízimo no Brasil vem aqui para Novo Tempo, para nós pagarmos esses materiais que aqui de graça são oferecidos. Então, todo o dinheiro que entra na Igreja Adventista tem uma finalidade, a pregação do Evangelho. E para você ficar mais claro na sua mente, por exemplo, nós precisamos construir uma igreja em tal local. A igreja não vai lá com o dízimo e constrói. A comunidade local constrói a igreja, para eles adorarem naquela região. Então, quando alguém devolve o seu dízimo na Igreja Adventista, ela pode ter certeza que o dinheiro está sendo usado com muita seriedade. E aqui no Novo Tempo, todo ano, nós temos um programa chamado Anjos em Ação, onde nós fazemos uma prestação de contas com cada centavo que entra aqui no Novo Tempo. E nós explicamos aonde foi aplicado cada recurso que alguém doou ou que parte do dízimo veio para cá. Certo? Sim, minha amiga. Eu queria saber se existe alguma punição prevista na Bíblia para aquele que não recolhe o dízimo, embora cumpra os outros mandamentos e tenha, né, siga a palavra de Deus na medida da sua crença. E eu queria saber se o dízimo é sobre o líquido ou sobre o bruto, e sobre a questão de algumas igrejas estarem adotando a maquininha de cartão de crédito para receber esses valores com oferta, que eu achei assim inusitado a pessoa fazer uma fila com a maquininha de cartão. Será que isso para Deus é válido, é legal? Veja, nenhum problema em você ter uma máquina para facilitar a vida do doador, nenhum problema. Eu só vejo um ponto negativo. Se o dízimo tem que ser uma oferta espiritual planejada com a família, deveria ser feito isso em casa, separado o valor, quer seja em espécie, quer seja em cheque, mas para levar isso como ato de adoração e dentro do culto, no momento da adoração, que envolve o dízimo, e esse é um ponto que vale ressaltar, na liturgia da Igreja Adventista, por exemplo, você tem no culto principal, que é o sábado, de 2h30 a 3 horas de liturgia. O culto começa oficialmente 9 horas, o programa, e vai até 11h30 ou meio-dia. Nas 3 horas de programação, você tem ali em torno de 10 a 15 minutos, que é usado para que a pessoa devolva o seu dízimo e a sua oferta num ato de adoração, certo? Então você tem uma pequena parte do tempo reservada para esse momento de adoração, quando nós devolvemos o dízimo e a nossa oferta. O problema hoje é que você vai em certas igrejas que o tempo inteiro só se fala no dinheiro e não se tem tempo para estudar a Bíblia, para se adorar a Deus. E sabe o que acontece? As pessoas viram totalmente mercantilistas e elas estão aprendendo a negociar com Deus. Você vai lá e dá não sei o quê e Deus vai te abençoar. Deus não negocia assim. Então, a questão de facilitar para o doador é um ponto positivo. A questão de você ter isso na hora, quem sabe por um apelo emocional no momento, é negativo. A família deveria separar isso como ato de adoração, certo? Você perguntou com relação ao dízimo, o líquido e o bruto. Vamos supor que eu tenho uma padaria e ela me rendeu R$5.000 esse mês, mas eu tenho um aluguel de R$1.000. Então, eu para conseguir os 5.000, eu paguei 1.000 de aluguel, eu dizimo sobre 4.000. Porque eu, para conquistar os 5.000, eu paguei 1.000 de aluguel. Então, eu tiro o valor do aluguel e dizimo sobre o que eu lucrei, certo? Esse 1.000 não é lucro. Esse 1.000 foi o que você colocou para você ganhar os 5.000. De fato, você ganhou foi 4. Então, você dizima em cima do 4. A sua primeira pergunta. É a punição, se existe alguma punição. A punição é uma só, é o fogo. É a destruição no fogo eterno. Não tem meio termo. A Bíblia não negocia. Onde está isso? Está em Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? E você, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, meus queridos, nós estamos aqui estudando a Bíblia, não é? É a Bíblia. Você quer ouvir o que a Bíblia ensina? Se você não der dízimo e oferta, você não vai para o céu. Nunca vai. Ah, pastor, eu não conhecia. Ah, sim, aí você pode. Porque você era ignorante. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora eu aprendi. Agora você não vai. Se você não devolver.
Agora, você acha que é negativo? Pelo contrário. Qualquer pessoa que se torna um fiel dizimista e ofertante, ele vive melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Quando você escolhe fazer uma sociedade com Deus e ser honesto e fiel com Ele, a promessa de Malaquias é assim: eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, uma bênção em abundância. Por quê? Porque você foi fiel. E Jesus falou assim: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Essas pessoas que têm essa prática, né, que estão aí todos os dias, talvez o Rildo pode até explicar se a lei dos homens pode fazer alguma coisa. A gente vê multidões, também deve ter uma explicação para essa multidão acompanhar, mesmo com tudo aí bem claro na Bíblia, né? O que acontece com essas pessoas aos olhos de Deus? É uma pessoa que ela tem um poder de convencimento, são pessoas que têm crédito, conseguem ter credibilidade e arrastam multidões. Como é que fica a responsabilidade dessa pessoa? Jesus falou que se nós conduzirmos alguém ou escandalizarmos alguém por tais procedimentos, melhor seria se nós amarrássemos uma pedra com uma corda no pescoço e nos lançássemos no fundo do mar, porque o juízo será severo para essas pessoas. Então, as pessoas que agem com má fé para arrancar dinheiro das pessoas e para usar o dinheiro ao seu bel prazer, pagarão um preço muito alto. Agora, é claro que nós temos que olhar o outro lado da moeda. Nós temos no Brasil muitas igrejas sérias que recebem um dízimo e o aplicam da forma devida. E, ao meu ver, a melhor saída para isso é que toda igreja assalarie seus pastores, que os pastores sejam assalariados para que ele sobreviva do salário dele. E é claro que você sabe, nós, quando recebemos nosso salário, nós também separamos o nosso dízimo. Então, é claro que eu também dou meu dízimo. Eu recebo o meu salário e separo o meu dízimo, porque é também o meu rendimento. Então, todo pastor deveria ser assalariado. E se quer ser pastor e viver do Evangelho, ele tem que viver integralmente pregando o Evangelho. Sim, minha amiga? Muito criticado, né, o sacrifício financeiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Qual que era a finalidade de Deus quando pediu o segundo boi a Gideão e Gideão queria dar o cabrito e o segundo boi até era do pai dele, não era nem de Gideão. Qual que era a finalidade de Deus em relação a isso? Você vai encontrar na Bíblia alguns exemplos de Deus pedindo uma oferta para algumas pessoas de sacrifício em situações específicas. Durante um tempo em Israel, as pessoas podiam devolver um segundo dízimo que era usado para atender aos pobres que haviam. Então Deus orientou: vocês querem ajudar os pobres, recolham um segundo dízimo que vai ser usado para isso. Em algum momento isso foi feito. Mas essa não é a regra geral, são situações específicas. Na regra geral, Deus pede que nós devolvemos o dízimo e a nossa oferta. E tudo isso tem que ser usado apenas para a pregação do Evangelho. Não pode ter um outro propósito. E Ana? O dízimo, eu não faço parte de nenhuma denominação ainda. Se eu tenho a oportunidade de dizimar em qualquer lugar que eu quiser, vamos supor que eu frequente, hoje eu vá numa igreja adventista e na próxima semana eu vá numa igreja presbiteriana, numa batista, o dízimo é mensal, né? Mas, por exemplo, eu posso dizimar, é correto? O que a Bíblia fala sobre isso? Você pode escolher aonde você quer dizimar. Se você quiser dizimar em qualquer igreja que você quiser, você pode dizimar. Agora, o critério que você deveria cuidar seria o seguinte: como que essa instituição administra o seu dízimo? Se isso é transparente, se isso é claro, se isso é seguro, você devolve sem problemas. Porque você, quando devolve o seu dízimo, você fez a sua parte, você foi honesta com Deus. Agora, se alguém fizer mau uso dele daí para frente, é problema desse alguém. Agora, se você devolve o seu dízimo numa instituição que você sabe que já não usa da forma devida, você está participando do pecado. Porque você está devolvendo
sabendo que eles não estão aplicando da forma devida. Então, o critério é, busque uma instituição séria para devolver o seu dízimo. Suzana? Mas as ofertas, eu não entendo realmente, Aham. sou leiga nisso. Seria correto, na minha opinião, que essas ofertas não fossem públicas, né? Teria que ocorrer de uma forma anônima, porque as pessoas que podem ofertar menos se sentiriam, né, menos do que aquelas que podem ofertar carros e casas de luxo, né? Porque isso eu acho que também não vejo que seja de Deus reforçar essa desigualdade, né? Isso eu acho que é do homem. Na realidade, Deus, para evitar qualquer problema, ele tem apenas uma moeda, né? Qual é a moeda divina? É o percentual. Então, você pega um assalariado, quanto é que está o salário mínimo hoje? 900 e pouco? 937. Ele vai devolver lá R$ 93,70 de dízimo, certo? Aí você pega um empresário, que esse mês a empresa dele rendeu 100 mil. Ele vai devolver 10 mil de dízimo. Sim. Quem é que devolveu mais? Os dois igual. Exatamente. Não. Mas aí eu dízimo, a minha Então, dúvida é as a ofertas. oferta parte do mesmo princípio. Não importa quanto a pessoa dê, ela está dando daquilo que ela se propôs no coração. Agora, como que a igreja vai administrar isso? Deve haver relatórios. Não, eu digo né? como que a pessoa dá. Porque o que eu vi, como eu disse, da Adventista eu nunca vi, mas o que eu vi são esses shows, tu até usaste a palavra Na igreja correta, adventista, ela dá a oferta junto com o dízimo. Ela especifica o valor do dízimo e o valor da oferta. Tá. Se ela preferir, ela coloca a oferta dela na hora que passarem as salvas, que é o objeto que eles usam para recolher os dízimos e ofertas. Então as ofertas também são em dinheiro. Também são em Única e dinheiro. exclusivamente em dinheiro. Exclusivamente em dinheiro. Tá bom. Certo?